Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo com vocês o passo a passo desse casaco. Trabalhei ele com o fio chenille. Esse aqui é um tamanho médio, tá? Deixei a foto dele no manequim para vocês verem direitinho como que fica no corpo. Ele é um casaco bem fácil de fazer, que é só com pontos altos. Intercalei carreiras de pontos altos fechados e pontos altos abertos, tá? Aqui na parte de dentro eu não coloquei botão, mas se vocês quiserem pode estar colocando botõezinhos aqui. Trabalhei só com pontos baixos, carreirinhas de ida e volta. E aqui a manga também pontos altos, carreiras de pontos altos fechados e pontos altos abertos. E aqui para finalizar eu fiz o punho com ponto alto em relevo, tá? Vocês podem estar fazendo aqui esse punho com quantas carreiras vocês quiserem, tá bom? Se quiser um punho maior ou menor, ou pode estar fazendo também igual fez aqui a parte de dentro, ou também fazer a parte de dentro do mesmo jeito aqui do punho, tá? Pra fazer essa peça desse tamanho, porque ele é um casaco que fica bem folgadinho, tá? Ele não fica apertado no corpo, ele é aberto na frente, ó, e ele fica bem soltinho. Eu gastei 7 novelos do fio chenille, tá? Espero que vocês gostem, não esqueçam de comentar. Quem fizer aí as peças através do vídeo, manda foto, pode mandar no Instagram ou no grupo de crochê lá no Facebook, tá bom? Para fazer esse casaco eu vou estar usando o fio chenille, tá? Na cor lilás. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um fio de amigurumi, tá? Chenille. O novelo contém 100 gramas. A tex desse fio, ó, ele é uma tex bem grossinha, tá vendo? Parece uma lã. É a tex de 909. A numeração da cor é a 6034. No final do vídeo eu falo pra vocês quantos novelos desse eu gastei pra fazer todo o casaco, tá? Fio 100% poliéster. E a agulha indicada pelo fabricante é de 4,5 milímetros a 7 milímetros, tá? Para trabalhar com agulha de crochê. Eu vou estar usando a agulha número 6, tá? Mas vocês vão usar aí a agulha de acordo com o fio, né? A lã que vocês forem usar e a tensão do ponto de vocês. Eu vou trabalhar ele reto, um retângulo, tá? Então a gente vai tirar a medida da circunferência do busto total, né? Ele é aberto na frente, então vocês vão pegar a fita métrica e vai medir, né, pegando costa e frente do busto até a parte aqui da frente. Vai passar pelas costas de vocês na direção do busto, tá? Na altura do seio. E aí vai tirar em centímetros. A gente vai trabalhar em centímetros, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar 108 centímetros de correntinhas, tá bom? Aí a gente vai seguir carreiras retas, formando um retângulo até a altura da cava do braço. Quando chegar ali embaixo da cava do braço, faltando uns 2 centímetros, aí a gente separa frente e costas para depois fazer a manga. Então, eu vou iniciar aqui fazendo a minha laçada e uma correntinha. Essa primeira não conta, tá? Só para firmar o nozinho. E vou seguir trabalhando um cordão de correntes até alcançar os 108 centímetros. Uma correntinha após a outra. Quando alcançar os 108 centímetros, aí eu volto pra gente dar continuidade. Ó, fiz aqui o meu cordão de correntes, tá? Lembrando sempre, como é um casaco, é uma blusa para usar aí nos dias frios, é mais folgadinha, tá? Não vai ficar apertadinho no corpo. Aí eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha sigo fazendo um ponto alto também. Na próxima, um ponto alto. E vou seguir até o final do cordão de correntinhas, fazendo um ponto alto para cada uma das correntinhas da base, tá? Um ponto alto para cada correntinha. A gente vai trabalhar aqui intercalando entre carreiras de ponto alto e carreiras de ponto alto vazado, tá? Que é um ponto alto e uma correntinha de separação. Esse é todo o gráfico do nosso casaco. Somente ponto alto e a outra carreira ponto alto e uma correntinha até o final, tá? Então, vou fazer aqui essa primeira carreira de pontos altos e aí eu volto pra gente estar iniciando a carreira seguinte.
Ó, depois de trabalhar aqui toda a minha carreirinha de pontos altos, eu vou virar. E agora aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó, tô com a correntinha aqui na agulha, já venho aqui no primeiro pontinho e faço um ponto baixo, tá? A gente vai iniciar sempre com um ponto baixo e uma correntinha. Então, um ponto baixo e uma correntinha equivale ao primeiro ponto alto. E aí, vou fazer mais uma correntinha que é de separação. Pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto na base, no ponto seguinte, um ponto alto, tá? E vamos seguir assim até o final da carreira, ó. Uma correntinha, pula um de base, no próximo faz um ponto alto. Aí formando aqui os nossos quadradinhos, tá? O ponto alto vazado. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para iniciar a carreira seguinte, mas todo o nosso casaco vai ser somente essas duas carreiras, tá? Intercalando entre uma e outra. Ó, cheguei aqui ao final da carreira, pulo um ponto e aqui o último ponto, ó, são as correntinhas, tá? Então eu vou vir nessa correntinha de cima, ó, e vou fazer o ponto alto para finalizar, tá? Então sempre que chegar no final da carreira, a gente vai ter as correntinhas, ó. Quando eu voltar aqui essa carreira, aqui no final eu tenho as minhas correntinhas, tá? Aqui são 4 correntinhas, né? No caso é um ponto baixo e 2 correntinhas, porque eu tô começando com um ponto baixo. Mas quando a gente inicia com 3 correntinhas, com mais uma de separação, vai ser 4 correntinhas. Então, quando estiver voltando aqui, ó, pula uma e na próxima vocês fazem o ponto alto, tá? Pra finalizar. Mas eu vou voltar nessa carreira aqui pra finalizar junto com vocês. Então, aqui, finalizei na terceira correntinha, a correntinha de cima com um ponto alto. Aí vou virar. E agora a carreira seguinte é só de pontos altos. Vou estar sempre iniciando, ó, direto com um ponto baixo aqui no primeiro ponto e uma correntinha, equivalente a um ponto alto. Dentro do espaço de correntinha eu faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E assim até chegar no final da carreira, tá? É ponto sobre ponto. Muito fácil de fazer, bem simples, tá? Principalmente quem tá iniciando aí, ó, dá pra fazer com tranquilidade. E fica muito bonito o casaco, tá? Ó, ponto sobre ponto. Aí eu vou finalizar mais essa carreira junto com vocês e iniciar a carreira seguinte. Ó, quando chegar aqui no final da carreira, tá vendo? Ó, tem o ponto baixo e a correntinha. Então, eu venho aqui na correntinha e finalizo com um ponto alto. Aí, viro o trabalho e agora a gente vai trabalhar a carreira de pontos abertos. Então, faço aqui um ponto baixo e uma correntinha que é equivalente ao ponto alto. Aí, mais uma correntinha de separação. Pulo um de base e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo um ponto alto. E assim até o final da carreira, tá? E a gente vai trabalhando carreiras de ida e volta. Aí aqui o comprimento é vocês que vão decidir o comprimento da peça de vocês. Se vocês quiserem na altura da cintura, por exemplo, depois a gente só vai fazer uma barrinha de acabamento aqui de mais ou menos 1 centímetro. Então, se vocês quiserem na altura da cintura, vocês vão medir da cintura até faltando uns 2 dedos para a cava do braço, que é onde a gente vai fazer a frente e costa separada, depois unir lá nos ombros, tá? E deixar o espaço por onde vai fazer a manga, por onde vai passar o braço. Então, se vocês quiserem um casaco mais longo, mais comprido, então vocês vão trabalhando da mesma forma. Vai medir aí, por exemplo, na altura do joelho, vai fazendo até chegar a uns 2 centímetros antes da cava do braço. Aí para e a gente vai fazer frente, costas e as mangas, tá? Então eu vou fazer aqui todo o comprimento do meu e volto pra gente dar a continuidade. Ó, prontinho, meninas, eu fiz aqui todo o comprimento, ó. Vou contar aqui as carreiras, né? A primeira carreira foi só de pontos altos, né? E aí intercalei entre carreira de ponto alto e ponto alto aberto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras. Ele ficou um pouquinho abaixo da altura da cintura, tá? Mais ou menos na altura do cos da calça ou do short. Em centímetros, ficou aqui
com 42, deixa eu colocar aqui direitinho a fita, 42 centímetros, tá? Aí depois a gente vai fazer só uma barrinha aqui embaixo, tá? Que vai dar mais ou menos aí meio centímetro, 1 centímetro no máximo. E aqui nessa parte de dentro, depois que a gente terminar, agora a gente vai subir aqui a parte por onde vai passar o braço, fazendo frente, né? E depois as costas. E aqui no meio, quando a gente terminar, ó, por isso que eu deixei separadinho assim, com essa abertura aqui, a gente vai trabalhar uma barrinha também, tá? Então, vocês vão separar o de vocês e deixar esse espaço pra fazer a barrinha, tá? Não vai separar contando os pontos juntinhos, não, porque senão depois vai ficar repuxando. Então, aqui eu contei, ó, nos espacinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Aí, ó, no ponto alto, que tá na direção do buraquinho 14, eu coloquei o marcador. Então, significa que eu vou trabalhar agora daqui, ó, onde eu finalizei, não cortei o fio, até chegar ao marcador. E aqui do outro lado também, tá? 14 espacinhos, coloquei aqui uma marcação, tá? E aí, depois a gente começa a parte das costas, pulando só um ponto. Então, quando for fazer a parte das costas, a gente pula um ponto e começa aqui, ó, desse segundo ponto, trabalhando carreiras de ida e volta. Então, depois que encerrou aqui o comprimento, vou virar e a gente vai continuar trabalhando carreiras retas, tá? Ele é todo reto. Aí, eu vou fazer o ponto baixo e vai seguir a mesma repetição. Ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Uma do ponto alto e a outra de separação. Pulo um ponto de base, no ponto seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no ponto seguinte, um ponto alto, até chegar ali onde eu coloquei o marcador. Ó, se o de vocês acontecer de chegar aqui, ó, contou a quantidade de pontos e aí ficou faltando aqui, ó, um ponto para pular pro último, não tem problema, tá? Vem aqui onde colocou o marcador e finaliza, tá? Esse pontinho aqui não vai interferir no restante da peça. Virou, faz o ponto baixo no mesmo ponto, sobe uma correntinha, tem o ponto alto e vai voltar trabalhando ponto sobre ponto. Então, na alcinha de correntinha, faz um ponto alto, em cima do ponto alto, outro ponto alto, alcinha de correntinhas, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto, até o finalzinho da carreira, tá? Vou completar aqui e já volto. Ó, chegando aqui no final da carreira, aí fez o ponto alto na alcinha de correntinhas, vem aqui no último ponto alto e faz um ponto alto, tá? Então, vai seguir aqui a mesma repetição. Aí, vira a carreira não, vira o trabalho, né? Vira a peça, faz um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Pula um ponto, no ponto seguinte, faz um ponto alto. E vai seguir com essa repetição até alcançar a largura por onde vai passar o braço. Então, aqui vocês vão tirar a medida da circunferência do braço, tá? De vocês ou da pessoa que for usar a peça, antes de começar. E aí, vocês vão seguir trabalhando carreiras de vai e volta até alcançar essa largura. Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Tá vendo? Vai seguir aqui trabalhando carreirinhas de vai e volta, tá? Ele é um casaco reto, então aqui a gente não vai fazer diminuição nessa parte de dentro, tá bom? Vai seguir trabalhando aqui. Quando alcançar aqui o espaço, aí a gente volta para poder estar fazendo a parte das costas e aqui o outro lado. Aqui do outro lado vai fazer a mesma coisa. Então, finalizou um lado, já faz o outro, tá? Prende o fio e começa a trabalhar carreirinhas de ida e volta. A mesma quantidade de carreiras que faz de um lado, faz do outro. E aí depois a gente vai fazer as costas unindo com a parte da frente ali, fechando em cima dos ombros. Ó, terminei de fazer aqui as duas partes da frente, ó, as duas partes iguais, tá? Aí cortei o fio e agora a gente vai trabalhar aqui a parte das costas, que vai seguir também o mesmo padrão de carreira, só que vai pegar a parte das costas por completo, tá? Todo esse espaço que ficou aqui. Então aqui, ó, a gente vai pular. Tem aqui o pontinho onde a gente iniciou, pode até tirar aqui a marcação. Agora aqui na parte de trás, ó, a gente vai começar nesse pontinho aqui. Eu tinha falado que ia pular um ponto, mas eu não vou pular um ponto não, tá? Vai começar no ponto seguinte. Mas se vocês quiserem pular ponto,
Aí pula 2 para começar nesse próximo aqui, ó, que tá em cima do ponto alto, tá? Para as carreiras ficarem certinhas. Então, vem aqui nesse ponto alto, vou prender o meu fio, fazer um nó. Depois a gente arremata essas pontinhas, busca aqui a laçada, sobe 1, 2, 3 correntinhas do ponto alto e uma de separação. Aí nas próximas carreiras a gente continua fazendo com ponto baixo e uma correntinha, tá? Pula 1, aí vai no ponto seguinte, faz um ponto alto, uma correntinha, pula 1, no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pula 1 na base, no ponto seguinte, um ponto alto. E vai seguir assim até chegar no último pontinho aqui na parte das costas, tá? Vou adiantar um pouquinho e volto com vocês para estar iniciando a próxima carreira. Mas é a mesma repetição que a gente veio trabalhando no restante da blusa até aqui, tá? Chegando aqui no final da carreira, pula um ponto, no ponto seguinte faz um ponto alto, tá? Aí vai virar e seguir trabalhando a carreirinha de pontos baixos, de pontos altos. Faz um ponto baixo, uma correntinha, no espaço de correntinhas faz um ponto alto, em cima do ponto alto um ponto alto, espaço de correntinhas um ponto alto e até finalizar a carreira, tá? Então aqui na parte das costas a gente vai repetir o que foi feito aqui na parte da frente, a mesma quantidade de carreiras. Então aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Encerrei a última carreira com a carreira de pontos altos. Então aqui na parte das costas também vou fazer um total de 10 carreiras, tá? E aí para finalizar a gente já vai unir a parte de cima, tá? Dos ombros, costas com frente de um lado e depois costas e frente do outro lado também. Ó, fiz aqui toda a parte das costas. Aqui eu tô com o fio ainda, ó. Agora a gente vai costurar com pontos baixíssimos ou pontos baixos, tá? Então eu vou virar, esse aqui vai ser o meu direito. Eu vou virar colocando o avesso pra fora. E aí a gente vai começar a unir aqui, ó. Então, vou passar a agulha aqui, ó, nesse ponto alto desse lado. Essa pontinha do fio deixa aqui, depois eu arremato. E vou buscar a laçada onde eu encerrei ali do outro lado. Aí eu trago essa laçadinha passando aqui por dentro do ponto, tá? Faço uma correntinha para firmar. E aí a gente vai trabalhar com pontos baixos ou pontos baixíssimos, tá? O que for melhor para vocês. Se for ponto baixo, vocês vão pegar, ó, os dois pontos altos, ó, as duas alcinhas dos dois pontos altos de um lado e outro. Passou a agulha, faz um ponto baixo. Vai no próximo. Na hora que passa a agulha aqui, ó, estando bem alinhado, já sai do outro lado no ponto alto. Faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aí fica assim, ó, a costura aqui do lado do avesso, tá vendo? Ela fica mais altinha. Quando vira o direito, ó, tá? E se vocês quiserem, não quiser que fica mais altinha, quiser fazer com ponto baixíssimo, ó, vou fazer um pouquinho aqui de ponto baixíssimo. Vai passar a agulha também do mesmo jeito, ó, busca o fio e faz um baixíssimo, ó. Passa a agulha, faz um baixíssimo. Buscou o fio, um baixíssimo, ó. Fica mais baixa a costura e do lado do avesso também fica mais fechadinho, tá? Então vou voltar aqui e vou fazer com ponto baixíssimo mesmo. Eu ia fazer com ponto baixo, mas acho que com ponto baixíssimo fica melhor. Então fiz aqui a correntinha e aí não fica muito alta essa costura do lado do avesso, ó. Passei a agulha, busquei o fio. Então depende muito da lã que vocês estiverem fazendo, tá? Aqui eu tô fazendo com fio de amigurumi. Passei a agulha, busquei, ó. Passo a agulha, ponto baixíssimo. Busquei o fio, um baixíssimo. E vai fazer assim até chegar no último ponto, tá? Aqui dessa parte menor. Aí eu volto pra gente estar encerrando, ó, ponto sobre ponto até finalizar. Ó, aí chegando aqui no último ponto, pega a alcinha e o ponto alto lá do outro lado, faz um ponto baixíssimo, mais uma correntinha. E aí pode cortar aqui o fio e do outro lado vai fazer do mesmo jeito, tá? Puxa bem, aí vai trazer esse fio, ó, passando aqui entre os pontos de um lado pro outro. Ó, pode passar nas alcinhas do ponto baixo. No decorrer do caminho, pega uma alcinha aqui do ponto, somente uma alcinha, e faz um nozinho. Puxa bem,
para firmar o nozinho e volta escondendo, caminhando aqui com esse fio entre os pontos, tá? Aí depois de finalizar é só cortar a sobrinha e vai fazer do outro lado do mesmo jeito. E aí a gente vai começar a trabalhar a manga. Vou mostrar aqui, deixa eu cortar aqui essa pontinha. Quando for fazer o outro lado, tomar cuidado para ficar do mesmo lado, tá? O avesso. Ficou fechadinho aqui em cima. E aqui é onde a gente vai trabalhar o comprimento da manga. Então, antes de fechar ali do outro lado, eu já vou começar aqui o comprimento da manga. Aí, quando vocês forem fechar aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Vira o avesso pra fora, pra fazer a costura pra ficar do lado do avesso, tá? Senão fica um lado do avesso e outro direito. E aí, terminou de fechar, a gente vai fazer aqui a manga. Vou vir prender o fio aqui, ó, bem baixo, ó, no espacinho. Pode passar a agulha aqui no buraquinho mesmo, ó, entre um ponto e outro. Faz um nozinho. E aqui a gente vai começar a trabalhar. Também seguindo o mesmo padrão. Uma carreira de ponto aberto e outra carreira de ponto fechado. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E mais uma de separação. Aqui, ó, abraçando esse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha. Aqui, no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Aqui é importante vocês irem olhando como que tá ficando, tá? Pra manga não ficar apertada, não ficar repuxando. Então, se vocês sentirem que tá repuxando, ó, esticou muito, pode estar trabalhando um ponto alto. Vou fazer aqui nesse primeiro. Na união, ó, bem no pezinho aqui do ponto. Aí faz uma correntinha, faz o outro ponto alto abraçando o ponto alto aqui. Uma correntinha, aí ó, no próximo, abraçando o ponto alto. Uma correntinha. Aqui no próximo, ó, abraçando o ponto alto. E aí, quando vocês sentirem que tá repuxando de novo, faz um ponto alto na união das carreiras, tá? Ó, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, aqui na união eu vou fazer um ponto alto. O importante é que a outra manga seja feita igualzinha, tá? A mesma quantidade de pontos altos que vocês fizerem de um lado, tem que fazer do outro, tá? Então, se colocou esses pontinhos aqui, ó, na união, do outro lado também vai colocar. E aí vai seguir aqui, ó, uma correntinha, vai no próximo espacinho, abraçando o ponto alto, faz um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Tô chegando aqui onde tem a costura, ó, dos ombros. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto bem no pezinho do ponto, uma correntinha, um ponto alto abraçando o ponto alto, uma correntinha, aqui ó, na união da carreira, faço um ponto alto, uma correntinha, abraçando o ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, aqui bem no pezinho do ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, abraçando o ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e vou seguir até completar. Abraçando o ponto, faço um ponto alto, aí vocês fazem e olha como que tá. Deixa eu só trazer a peça aqui pra baixo, pra dar pra ver melhor, tá vendo? Ela não tá repuxando, tá ficando uma manga mais soltinha, tá? Então, vai sempre ajustando aqui esses pontos para não repuxar muito. Ó, na alcinha faz um ponto alto, uma correntinha. Na próxima alcinha, um ponto alto, uma correntinha. Aqui, vou fazer um na união, no pezinho do ponto, uma correntinha, abraçando o ponto, um ponto alto. Uma correntinha, abraçando o ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Abraçando o próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, abraçando o próximo ponto, faço um ponto alto também, uma correntinha de separação. Aqui já tô chegando onde eu iniciei, ó. Então, vou fazer uma bem no pezinho do ponto, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto abraçando o ponto. Uma correntinha e vou encerrar, ó, uma, duas, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Aí, faço uma correntinha, duas, três. Não, perdão, faço uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha, no mesmo ponto eu faço um ponto baixo, para não ficar torta a costura, tá? Se a gente iniciar só com correntinha, a costura vai
que tá um pouco torta, porque a gente vai trabalhar aqui carreira circular. Aí dentro do espaço faço um ponto alto, em cima do ponto um ponto alto, dentro do espaço de corrente um ponto alto, em cima do ponto um ponto alto. E vai seguir assim até completar a carreira e vai intercalar, deixa eu arrumar aqui de novo, vai intercalar as carreiras, uma carreira de ponto alto e a outra de pontos altos abertos, até alcançar o comprimento da manga, tá? Comprimento total da manga, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha e aí eu volto com vocês, tá? Então aqui, ó, já vou finalizar fechando a parte aqui de cima do meu. Vou fazer toda essa manga completa e aí já vou fazer a outra também, tá? Lembrando que a quantidade de pontos altos que vocês fizerem aqui de um lado, ó, tem que fazer do outro. Do mesmo jeitinho que faz uma manga, faz a outra, tá? Então, se vocês colocarem esses pontos intercalados aqui, ó, nos pezinhos do ponto, coloca do lado de cá também. Então, conta aqui a primeira carreira, quantos pontos altos deu pra fazer a outra igual. E aí vai descer o comprimento da manga. Eu vou trabalhar ela mais ou menos até aqui, ó, nessa altura do ossinho aqui, tá? E aí depois a gente vai fazer um punho pequeno. Se vocês quiserem uma manga maior que vem no meio da mão, né, um pouquinho mais comprida, vai trabalhar até o comprimento que vocês queiram e depois a gente vai trabalhar o punho. O punho vai ser só umas 3 a 4 carreiras, tá? Mas vocês podem fazer também o de vocês do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então vou completar aqui todas essas partes que eu falei, as duas mangas, e aí eu volto pra gente estar finalizando, trabalhando os punhos e fazendo também a parte de dentro, tá? Prontinho, ó, meninas, fiz aqui a manga. Eu trabalhei aqui um total de 17 carreiras, tá? Ó, e aqui eu já fiz a parte do punho, com pontos em relevos, tá? 2 pontos em relevo pegando pela frente e 2 por trás. Como eu falei pra vocês, já é adiantar todo um lado e voltar com o outro. Então aqui, ó, eu trabalhei as 17 carreiras também, intercalando entre a carreira de pontos altos aberto e pontos altos fechado. E agora a gente vai fazer a carreirinha já de começando os pontos altos em relevo, tá? Ó, a última carreira sempre é de ponto alto, tá? E agora a gente vai trabalhar, ó, 2 pontos altos pegando pela frente e 2 pegando aqui pela parte de trás do ponto. Ó, então aqui eu encerrei com um ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, alonga só um pouquinho a laçada, vem aqui, ó, por baixo do ponto, passa a minha agulha, busco o meu fio e faço um ponto baixo. Aí vou subir 2 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto. Aqui já ficou um ponto alto pegando pela frente do trabalho. No ponto seguinte, ó, eu passo a minha agulha por baixo do ponto também, busco o fio e faço um ponto alto em relevo pegando pela frente. Como eu quero que faça uma diminuiçãozinha, que ela aperte um pouquinho, ó, tá vendo que ela fica bem largona, ó. Eu quero que ela aperte um pouco. Quando eu for fazer o ponto alto em relevo pegando de trás pra frente, eu vou pular um ponto. Então aqui, ó, eu pulo esse ponto seguinte, vou no próximo, ó, venho com a agulha de baixo pra cima, passo, ó, por cima do ponto, busco o fio e faço um ponto alto em relevo pegando por trás. Aí no ponto seguinte a mesma coisa, ó, agulha, passo de baixo para cima, frente do ponto e faço um ponto alto em relevo. E aqui já vai diminuir um pouco, tá? Se vocês quiserem que a parte do punho fique bem apertadinho, vocês podem fazer mais uma carreira de pontos altos com diminuição. Aí depois começa a carreira de pontos altos em relevo, tá? Agora, ó, no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente do trabalho. Então passo a agulha por baixo do ponto, faço um ponto alto em relevo. No próximo, ó, agulha por baixo do ponto, um ponto alto em relevo. Aí, quando eu for fazer o ponto alto em relevo pegando de trás para cima, de baixo para cima, eu pulo um ponto, vou no segundo, ó. Agulha de baixo para cima, busco o meu fio e faço um ponto alto em relevo. No próximo, ó, um ponto alto em relevo, pegando de baixo para cima. Laço o fio agora, ó, pegando pela frente, passo a agulha, ponto alto em relevo. No próximo ponto, ponto alto em relevo pegando pela frente, frente do trabalho. Agora eu vou pular um ponto, ó, e vou no próximo, ó, de baixo para cima, passo a minha agulha, frente do ponto, busco o fio lá atrás, ponto alto em relevo pegando aqui por trás.
No próximo, ó, outro ponto alto em relevo, pegando de baixo para cima aqui também. Então, são dois pegando pela frente do trabalho e 2 pegando pela parte de trás. Aí, quando faz os 2 da frente, pula um ponto para fazer os 2 de trás. Agora, ó, frente do trabalho, um ponto alto em relevo. E no próximo, frente do trabalho, um ponto alto em relevo. Aí, pulo um ponto, vou no segundo, ó, agulha de baixo para cima, um ponto alto em relevo. E no próximo, ponto alto em relevo, pegando de baixo para cima também. E assim eu vou seguir por toda a carreira, tá? Completando, eu volto com vocês para a carreira seguinte. Ó, cheguei aqui no final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na correntinha de cima. Alongo um pouquinho, venho por baixo do ponto, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, tenho o meu primeiro ponto alto em relevo. E agora a gente vai repetir, ponto sobre ponto. Ó, ponto alto em relevo pegando pela frente, faço um ponto alto em relevo pegando pela frente. Os outros 2 pegando de baixo para cima, ó, venho com a agulha de baixo para cima, faço um. Vou no próximo, faço o segundo. No próximo, pegando pela frente, ó, agulha por baixo do ponto, um ponto alto em relevo. Vou no próximo, um ponto alto em relevo pegando pela frente. O próximo, ponto alto em relevo pegando por trás. No próximo, ponto alto em relevo pegando por trás. E assim a gente vai seguir por toda a carreira, tá? Ó, fica assim. Eu vou trabalhar aqui, eu já fiz a primeira carreira, estou na segunda, vou fazer mais uma carreira, tá? E aí vou encerrar. Vocês podem trabalhar quantas carreiras vocês quiserem, tá? A minha eu trabalhei somente 3 carreiras. Aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é a carreira de pontos altos. Então, trabalhei 3 carreirinhas aqui em relevo. Então, aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Aí, encerrando, eu volto pra gente estar fazendo a parte de dentro. Aqui, ó, pra finalizar, sempre vai finalizar com ponto baixíssimo aqui na correntinha de cima, alonga um pouquinho, já faz o ponto baixo em relevo aqui, pegando pela frente do trabalho. Aí faz o ponto baixo, 2 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. E segue a repetição. Ó, chegou aqui ao final da carreira, vai encerrar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, alonga aqui o fio, pode cortar e fazer o arremate. Puxa a pontinha. Vai virar aqui, ó, do lado do avesso, puxa bem e traz a ponta aqui pro lado do avesso. E aqui vai escondendo, ó, pegando as alcinhas do ponto e fazendo alguns nozinhos. Passa por dentro da pontinha, puxa e vai escondendo quantas vezes vocês achar que é necessário, tá? Eu vou fazer aqui o arremate e volto pra gente fazer a parte de dentro. Agora aqui, ó, para fazer a parte de dentro, a gente vai trabalhar toda a lateral de um lado, vai passar aqui por cima, ó, na abertura, atrás do pescoço, vai descer do outro lado, passar aqui na parte de baixo também, tá? Aí vai passar aqui toda essa parte de baixo, até chegar aqui onde a gente iniciou, tá? Então, vou virar aqui um pouquinho, que ela tá bem grande, virar aqui a lateral. E aí a gente vai prender aqui o fio. Vamos fazer um nozinho. Vamos prender. Pode fazer 2 nozinhos, tá? Pra ficar bem firme. E vamos trabalhar pontos baixos, ó. Busca a laçada, aqui faz uma correntinha. Volta no mesmo espacinho e faz um ponto baixo. Vai pro próximo espaço, ó, o próximo ponto, e faz 2 pontos baixos aqui dentro. Dependendo do fio que vocês estiverem trabalhando, pode fazer até 3 pontos baixos, tá? Ó, tá vendo? Ó, com 3 também fica legal. Aí aqui, ó, faz 3 pontos baixos no espaço aberto e 2 aqui onde a gente tem o ponto fechado, tá? Vamos intercalar, ó. Ponto fechado, carreira de ponto alto fechado, faz 2 pontos baixos. Carreira de ponto alto aberta, faz 3 pontos baixos. Aqui no ponto fechado
2 pontos baixos, no ponto aberto, 3 pontos baixos. E assim até chegar lá em cima, tá? Quando chegar ali na parte onde vai passar por trás do pescoço, aí eu volto com vocês. Ó, quando chegar aqui nessa parte de cima, nessa última carreirinha, eu vou fazer 3 pontos baixos. E aqui, ó, tá vendo? A gente tem um ponto alto, ó. Faço um ponto alto e vai virando. E aqui a gente trabalha ponto sobre ponto, ó. Um ponto alto, vai depender do tamanho que vocês estiverem fazendo, vai ter uma quantidade a mais de pontos altos, tá? Um ponto alto para cada pontinho aqui. Essas pontinhas de fio já vou prendendo, ó. E aí faz uma aqui nesse ponto alto do canto e já virando aqui, ó, para descer o outro lado. Nesse primeiro ponto eu faço 3 pontos baixos, ó. É um ponto baixo, tá? Eu falei ponto alto, não, é ponto baixo. Aí agora aqui, ó, no ponto aberto a gente faz 3 pontos baixos. E aí volta, fazendo 2 pontos baixos na carreira de ponto fechado e 3 na carreira de ponto aberto, tá? Até chegar lá embaixo. Aqui, opa, vai descendo, ó, carreira de ponto fechado, faz 2, carreira de ponto aberto, 3 pontos baixos. Quando chegar lá no pontinha, eu volto. Cheguei aqui na parte de baixo, a gente coloca essa pontinha de fio aqui pra trás e agora vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto, ó. Pegando aqui nos pezinhos do ponto alto, vai seguir trabalhando ponto sobre ponto, tá? Até chegar onde a gente iniciou a carreira. Somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Ó, cheguei aqui ao final da carreira. Aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo no ponto baixo onde iniciei. Faço uma correntinha e aqui eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto, ó, e vou fazer um ponto baixo. E agora a gente vai trabalhar sempre pegando na alcinha de trás, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui, ó, no outro cantinho, tá? A gente não vai fazer essa parte de baixo, vai ser só a parte da abertura aqui da frente da blusa, tá? Então a gente começa aqui desse lado e vai até aqui o outro lado, e aí volta novamente trabalhando carreira de ponto baixo. Então, ó, pegando a alcinha de trás do ponto, nós temos aqui as duas alcinhas do ponto baixo, ó, a alcinha da frente e a alcinha de trás, tá vendo? A gente vai pegar sempre essa aqui de baixo. Pegando a alcinha de baixo, faz um ponto baixo, vai no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e vai seguir assim por toda a carreira, até chegar lá na outra pontinha, tá? Vou fazer aqui a minha e volto com vocês novamente. Ó, fiz aqui até o último pontinho. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar, e a gente vai voltar trabalhando outra carreira de pontos baixos, tá? Virar aqui a minha peça. Só que agora a gente vai pegar na alcinha da frente, o contrário do que a gente fez na outra carreira. Então, ó, eu pego a alcinha da frente e faço um ponto baixo. Na próxima, alcinha da frente, um ponto baixo, ó. A alcinha de trás, o fio, como ele é bem fofinho, não dá pra ver muito, ó, mas a alcinha de trás fica sem trabalhar. Tá vendo? As duas alcinhas aqui, a gente vai pegar a do nosso lado, tá? A alcinha de cima. E vai voltar fazendo uma carreira toda de pontos baixos novamente. Quando chegar lá no finalzinho, sempre só a parte da frente, tá? A parte de baixo da blusa a gente não trabalha mais. Quando chegar bem no finalzinho, aí a gente encerra, vira, faz uma correntinha e volta trabalhando outra carreirinha de pontos baixos. Aí na próxima carreira, depois dessa aqui, a gente pega novamente na alcinha de trás do ponto, tá? Então essa aqui a gente vai pegar na alcinha da frente, a carreira de volta a gente pega na alcinha de trás. E aí essa é a última carreirinha, tá? Então eu vou fazer toda essa carreira aqui e a próxima, e aí eu volto pra estar só encerrando junto com vocês. Quando chegar aqui no final da carreira, eu trabalhei a carreira de volta, aí é só fazer uma correntinha e pode cortar o fio e fazer o arremate, tá? Corta um pontinho aqui um pouco maior, puxa
Aí vai virar aqui o lado do avesso, ó, puxa bem. E vamos trazer essa ponta pro lado do avesso, escondendo ela aqui entre os pontos, tá? E fazendo aqueles nozinhos, como a gente fez lá na outra parte. Vou fazer aqui e mostrar pra vocês como que ficou. Não vou colocar botão, tá? O meu é sem botões, ele é aberto na parte da frente, mas não vai ter botões. Os botões é opcional, se vocês quiserem colocar, é só tá colocando o botãozinho aí da preferência de vocês, tá? Aqui eu vou dar um nozinho com essas duas pontinhas, ó. Vou fazer aqui, ó, os arremates das pontas de linha e volto. Ó, pessoal, como que fica aqui a parte da frente, ó. Aqui as manguinhas, eu vou deixar ele no manequim, que assim fica melhor pra vocês verem, tá? Que aqui o espaço é pequeno, ó. Então, se vocês quiserem estar colocando botões, também pode colocar. Aqui a parte de baixo. O casaco fica bem fofinho, bem macio. Esse fio é bem gostoso, então é bem quentinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha, comentar, compartilhar. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Se inscreva e ative o sininho de notificações. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.